Soma comunicou a Lícia que desejava mostrar-lhe algo. Assim, os dois montaram a cavalo enquanto o dia começava a raiar. Durante a cavalgada, ambos dialogaram bastante. Lícia indagou a Soma se ele possuía família ou alguma amada no outro mundo, mas Soma negou, afirmando que no universo anterior apenas ele restava. Soma conduziu a princesa até o campo de cultivo não alimentício que estava absorvendo uma grande parte do orçamento nacional. Tratava-se da plantação de algodão. Então, Soma fez uma análise detalhada para que Lícia pudesse compreender as estratégias e os rumos de progresso para a nação no futuro. Caso Soma não estivesse mais presente, Lícia seria a responsável por guiar o desenvolvimento do país em seu lugar. Lícia ficou surpresa quando um monarca como Soma se dirigiu ao refeitório dos soldados para tomar o café da manhã com eles. E Soma explicou que descia ali para comer a fim de evitar o desperdício de dinheiro com refeições excessivamente suntuosas. Os dois amigos estavam sentados conversando quando o líder dos cavaleiros, Loren, aproximou-se pedindo para se juntar a eles na refeição. E ele demonstrou grande interesse nas novas diretrizes de Soma para transformar o país. Contudo, Soma ainda parecia apreensivo pela falta de indivíduos talentosos no palácio, embora houvesse uma exceção, o primeiro-ministro Mark. E então, Soma descobriu que o reino de Elfriden tinha um aparelho capaz de projetar imagens por toda a nação. Ele decidiu, portanto, utilizá-lo para buscar talentos para a capital. Logo em seguida, Soma empregou o aparelho de transmissão para emitir um novo comunicado a todos. E ele fez um pedido enfático para que viessem à capital participar de uma competição de aptidões. Aqueles que demonstrassem os maiores feitos em suas respectivas áreas seriam escolhidos para admissão imediata, tornando-se servidores no palácio. Com suas palavras motivadoras, as pessoas da região foram persuadidas. Todos ficaram muito entusiasmados. Eles não precisavam competir, apenas indicar alguém já lhes garantiria uma recompensa financeira. A transmissão se encerrou, e parecia que Soma havia alcançado seu objetivo. Os classificados na competição de talentos foram trazidos ao palácio para se encontrarem com Soma. E esse acontecimento estava sendo televisionado ao vivo para que toda a população do reino pudesse acompanhar. Ao se depararem com Soma, os competidores se curvaram perante ele com exceção da combatente elfa negra chamada Aisha. Isso porque, segundo as tradições da tribo dos Elfos Negros, eles se ajoelham apenas diante de seu mestre. E todos os integrantes da tribo dos Elfos Negros naquele reino residem em um local denominado Floresta Guardiã. O primeiro-ministro Mark comunicou que Aisha era a guerreira mais poderosa no reino de Elfriden, mas Aisha não desejava receber o prêmio em dinheiro e queria apenas solicitar ajuda de Soma para uma questão. Aisha relatou que na Floresta Guardiã, lar da tribo dos Elfos Negros, não nasciam novas mudas há muitos anos. Ao ouvir isso, Soma compreendeu que a tribo dos Elfos Negros jamais havia realizado a poda das árvores na floresta, pois era necessário cortar a folhagem das árvores maiores, para permitir que as árvores menores abaixo recebessem luz solar para crescer. Após escutar a explicação de Soma, Aisha prostrou-se diante dele e se ofereceu para ser sua concubina. Ela suplicou para que ele fosse à Floresta Guardiã e ensinasse à tribo dos Elfos Negros a técnica de poda. A próxima a ser apresentada em audiência a Soma foi uma encantadora musicista chamada Yuna. Ao notar que Soma parecia cativado por ela, Lícia demonstrou um leve ciúme. Soma propôs que Yuna executasse uma canção para inspirar as pessoas por todo o reino. E Soma desejava que Yuna tentasse interpretar uma música da terra natal do rei, mas ela desconhecia a letra. Contudo, felizmente, ao ser transportado para este mundo, Soma trouxe consigo seu iPhone 14 Pro Max. Ele então entregou a Yuna os AirPods e reproduziu canções de sua terra natal para que ela escutasse. Imediatamente depois, Yuna por ressonância interpretou uma canção de otaku para que todos do reino ouvissem. E ao ouvirem a voz maravilhosa de Yuna, todos tiveram que admitir seu talento. A princesa Zoroa, do reino de Imadônia, a oeste, também soube da competição de recrutamento de talentos de Soma. E ela também identificou Soma como um indivíduo muito talentoso, apesar de ele ter acabado de se tornar rei. Naquele instante, em seus olhos, existia apenas a figura deste novo monarca. O candidato seguinte chegou para a entrevista, um companheiro desajeitado e robusto chamado Poncho, que se aproximava de Soma, mas acabou tropeçando e caindo com o rosto no chão. E Poncho era autoridade em crítica culinária, tendo degustado muitas iguarias deliciosas por todo o reino. Ao saber disso, Soma ficou muito contente, pois não tinha conhecimento algum sobre a gastronomia daquele mundo. E após ser agraciado com um posto no palácio por Soma, ele se emocionou a ponto de chorar, pois não imaginava que avaliar comida o levaria um dia a se tornar um funcionário. Este novo rei parece gozar de grande popularidade entre o povo, provavelmente por ser uma pessoa inteligente e com visão, que sabe como gerir crises e compreende a população.
As pessoas afluíram ao palácio para oferecer ajuda ao país. Depois de agraciar Poncho, um homem chamado Hakusá apresentou-se para uma audiência com Soma. E Hakusá era reputado como alguém de memória prodigiosa e conhecimento extremamente amplo. Soma perguntou que tipos de livros Hakusá apreciava e lia habitualmente. Era literatura. Ele complementou dizendo que absorver saberes desconhecidos era sua motivação de vida. Soma indagou se ele gostaria de atuar como bibliotecário na biblioteca do castelo. Ele então declinou e solicitou autorização para utilizar seu talento auxiliando Soma a se tornar o soberano do mundo. Com a postura confiante de Hakusá e tendo observado o tratamento do novo rei para com o corpulento Poncho, ele também tinha suas próprias convicções. Após um embate intelectual acirrado entre eles, Soma concedeu a Hakusá o cargo que ele almejava. Soma, então, o designou prontamente como seu estrategista militar, por se tratar de um talento escasso. Posteriormente, graças à percepção do líder da nação aliado ao talento de Hakusá, ele passou a ser chamado de Primeiro-Ministro Sombrio. A última participante era uma jovem garota do povo fera chamada Tomo. E Tomo possuía uma habilidade muito singular, que era a de se comunicar com animais. As pessoas debatiam sobre a aptidão de Tomo quando a menina teve a chance especial de conversar reservadamente com Soma. E após ouvir a menina dizer algo, Soma ficou imensamente surpreso. Neste mundo, todas as raças, de elfos a manso-feras, são consideradas da mesma espécie que humanos. No entanto, a tribo dos demônios é tida como uma espécie distinta, apesar de alguns deles também possuírem aparência humana. As espécies de aparência vismenta, que se assemelham exatamente a monstros para o rei, são vistas como animais pela população local. Assim, pela lógica do rei, monstros são seres diferentes que parecem homogêneos entre si. Dentre eles, existem alguns com formas que lembram a humana, mas a particularidade é que suas mentes são como as de animais selvagens comuns. Como a tribo dos demônios não possui intelecto, eles também são incapazes de falar a língua dos humanos. Soma convocou seus conselheiros mais próximos, juntamente com Tomo, para seus aposentos privados para uma conversa. E todos ficaram profundamente chocados ao descobrirem que Tomo também tinha a capacidade de falar com a tribo dos demônios. A tribo dos demônios, antigamente, não tinha inteligência, mas as tribos de demônios no domínio do Senhor dos Demônios são muito astutas, pois conseguem se portar como humanos e também sabem manejar armas com magia. Contudo, ainda assim eles ainda falam um dialeto completamente diferente dos humanos. E Tomo utilizou sua habilidade para estabelecer comunicação com um membro da tribo de demônios enquanto estava na floresta. O demônio chegou a poupar a vida de Tomo antes que suas tropas chegassem onde a garota estava. Após escutar o relato de Tomo, Soma cogitou que poderiam se comunicar plenamente com a tribo dos demônios, e tinha fé que poderiam até mesmo estabelecer negociações de paz com eles. Mas Soma ainda preferia que outras nações não soubessem da habilidade singular de Tomo, pois receava que alguns pudessem se aproveitar da capacidade da garota para criar alianças com a tribo dos demônios. Lauren e os demais também concordaram rapidamente com a determinação de Soma, especialmente o reino de Imadônia, a oeste, que estava constantemente causando provocações. Soma permitiria que Tomo e sua família residissem no palácio, para que fosse mais fácil proteger a garota. Diante disso, Lícia ficou extremamente feliz, pois sempre desejara ter uma irmã mais nova. Mas Tomo recusou de imediato, pois a garota ainda tinha sua mãe e seu irmão mais novo no acampamento de refugiados. Soma prontamente se aproximou para confortá-la, explicando que se a garota se tornasse irmã do rei, sua mãe e seu irmão mais novo também teriam parentesco com ele. Eles poderiam morar juntos no palácio sem preocupações. Ele então deu ordens a Marquise antes de oficializar e dar andamento a essa adoção. E para garantir a segurança, a pequena menina coelha foi encarregada de zelar pelos cavalos utilizados para tracionar a carruagem. A garota ficou muito feliz em receber tal incumbência. No dia seguinte, Soma pediu para usar o quarto de Lia para se sentar e confeccionar uma boneca peculiar, pois seus próprios aposentos estavam sendo usados por funcionários para trabalhos de contabilidade. Mas ao vê-los sentados juntos no cômodo, a criada supôs que eles estavam em um momento de intimidade. Lícia e Soma saíram às pressas para se encontrar com Poncho, ao saber que ele havia acabado de retornar ao palácio. E Poncho havia percorrido todo o reino e trazido de volta um saco de alimentos raros, atendendo a um pedido dele. E a bolsa de alimentos que ele trouxe não era qualquer uma. Estava condicionada em uma sacola chamada o Tesouro Real, um item de extrema raridade. Logo em seguida, Soma promoveu um espetáculo de culinária para que todos pudessem ver e comunicou que o cenário de falta de alimentos no reino era muito grave. Por isso, ele queria ensinar as pessoas a preparar algumas comidas que elas desconheciam. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e comentar para a parte 3.